da leitura da semana. Cadê o nosso? Hoje o Maurinho não apareceu, né? O Wagner assumiu. Rodrigo. Rodrigo tá meio dodói. Começa por você, Wagner. Vai, faz a primeira. A mente mente. Diz-se que é na mente, mas a mente mente, dizendo-se capaz e não encontra paz, porque a mente mente. Experimenta ver um pouco mais além. Como o faz alguém a mente esconder? Deixa que a consciência seja ela a tomar conta em vez da mente tonta. E tem paciência. E diz que é capaz. Olha que a mente mente, mas não encontra paz, porque a mente mente. Tenta experimentá-la. Diz-lhe que queres ser em vez de quereres ter, e ela dirá: estares a enganá-la. Dá voltas e mais voltas. Diz-te que assim não vale, que não há informação total, essas pistas estão mortas. Vê que a mente não sente, mas diz que é capaz e não encontra a paz, porque a mente é mente. Boa semana a todos. Obrigado. Pessoal do comitê gestor tá completo aí, Robson? Não, né? Ainda não, né? Então, vamos dar prosseguimento aqui na pauta aqui e depois nós vamos para a reunião. Quem tem pauta aí? Tem pauta aí? Ixi, tem pauta, rapaz. Ô, Wagner, passa ali pelo João Paulo. Tem duas da sua? Férias. Férias. Artigo 150 do Rio. Férias. Artigo 150 do Rio. Arnon. Diferencial de alíquota de ICM. Qual a Laura? Licença ambiental. Licença. Naquela licença ambiental, me dá um pedacinho Geraldo. E o outro é trabalhador e motocicleta. Trabalhador, moto. Ali. Acabou, né? Sérgio. O Sérgio. Enquadramento sindical de empregados.
for só empenhado, não. 2 dias não. Ô Carlos, qual que é a sua pauta aí? Então, pô, junto com o Everaldo aqui. A sua é qual? Artigo 150 do BIM. Ok. Eu gostaria que os componentes do comitê gestor sentassem aqui na frente para nós. Pode ser nessa fileira aí, ó. Eli, tem que pôr mais uma pauta aí? Vamos colocar, né? Limite mínimo de prolabore. Ainda está faltando um efetivo aí. Ah, não, os efetivos estão todos aqui. Temos 7 aqui, né? Ah, o Zé Walter. Ah, é o Zé Pereira. Interessante. Tá. Eu vou... Daqui a pouquinho nós vamos fazer o cerimonial aí. Vamos ver aqui com o Ronan aqui sobre o fomentar, né? Fomentar não, é... O Goiás fomenta. Pode falar, Ronan. Boa noite, colegas presentes. Boa noite. Boa noite, internautas, nossos colegas. Num desses encontros recentemente, em que Marconi Perillo, nosso governador e candidato a futuro governador, avocou a presença da classe contábil. E lá estava presente o Elione, o nosso presidente do CRC, o Everaldo, o nosso presidente aqui do CICESGO. Neste embate, nessas conversas, nessas apresentações, o Everaldo e o Elione pediram ao governador que desse uma atenção especial para a classe contábil, porque nós estamos aí presentes nesses atos, nós que somos solicitados para resolver esses problemas, nós estamos aí indiretamente prestando serviço para o Estado, e que esse governador deveria olhar de maneira especial para a classe contábil. Essas foram as palavras do Everaldo e do Ciprione neste evento. E o governador, sensibilizado, disse que imediatamente tomaria-se as providências e que jamais ele esqueceria da classe contábil no seu governo. Então, ele de imediato já proporcionou um encontro lá na Goiás Fomento, para que criasse-se, que a Goiás Fomento verificasse alguma coisa que viesse a beneficiar a classe contábil. E teve-se uma primeira reunião recentemente, em que dela teve presente o Elione e o Everaldo, já lá na Goiás Fomento, com Humberto Tamos, que é o presidente da Goiás Fomento, a sua diretoria, Álvaro Reis, Paulo César, estiveram presentes nessa reunião. E então, avocaram, o Everaldo pediu, e primeiramente, junto com o Elione, uma linha de crédito, uma ajuda financeira para os contabilistas, pessoas físicas, e para as empresas de contabilidade, que fosse dado um tratamento diferenciado à classe contábil, um fortalecimento financeiro. E marcou-se a outra reunião agora no dia 16 de outubro, em que o Everaldo, não podendo ir, pediu que eu e Otávio Júnior lá fizesse presente e prosseguisse os trabalhos. Então lá esteve eu, o Otávio Júnior, esteve o presidente do Sindicato
de Anápolis, esteve um contador representante de Águas Lindas, o Elione, e mais alguns colegas. Lá nesta reunião foi liberado para nós, como vocês já perceberam aí no site, uma linha de crédito de 0 a 4 milhões de reais para o contabilista, com juros de 0,98%. Estes contabilistas, referendados pelo Conselho e pelo sindicato, terão um tratamento especial para beneficiar-se destas linhas de crédito. Esta é a mensagem que o presidente, o Paulo Thanos, pediu que nós trouxéssemos aqui aos senhores. E no dia 18 de novembro, a nossa reunião, que será numa terça-feira, ao invés de ser aqui, será lá no CRC, que ficou lá. Vamos fazer no sindicato, vamos fazer no CRC. E nós do sindicato, então, facultamos que fosse feito lá no CRC. Então, será essa reunião lá, com todo o nosso aparato aqui, lá no CRC, onde será assinado esse termo de parceria e de apoio. Parceria entre o CRC e o sindicato, com apoio da Goiás Fomento, com aval lá a pedido do governador. Então, será assinado lá, imediatamente, talvez na semana seguinte, o pessoal da Goiás Fomento estará aqui no nosso sindicato para divulgar as nossas linhas de crédito e outras linhas de crédito para os empresários, que esses empresários também terão as suas linhas de crédito de mercado. Diferenciada é a nossa de contabilista, mas também naquela oportunidade, o Álvaro Reis, que é um dos diretores da Goiás Fomento, ele disse que poderá o contador, principalmente esse do interior, ser o intermediário entre o empresário daquela região, ou os empresários que ele indicar, junto a Goiás Fomento. Neste caso, nós falamos mais especificamente para os colegas do interior. Se assim os interessarem em ser o representante lá, o intermediário entre os empresários da localidade, podendo ser até Goiânia, se for o caso também, e a Goiás Fomento, o contador poderá prestar um serviço e, claro, ter a sua remuneração. Não sabemos de que forma. Nessa reunião aqui de final de novembro é quando poderá ser elencado isso. E verificar lá na Goiás Fomento qual é a vantagem do contabilista intermediar esse negócio. De qualquer maneira, é um início de mercado. É isso o recado que gostaria de dar. Muito obrigado a vocês. Ponto 98. Menos de 1%. Capital de giro, tem o limite de capital de giro para aquisição de imóveis. Não está aí aquisição de imóveis. Só mobilizado, capital de giro, insumos do escritório, enfim. E um capital de giro para bancar as despesas administrativas. Isso terá, esses contabilistas terão que ter ali, o Goiás Fomento vai se criar um documento, uma correspondência, em que nessa correspondência terá o veredito do sindicato e do CRC. Não é só ser o contador e chegar lá e pleitear, não. Vai chegar lá, pegar a documentação, vir aqui do sindicato, ser referendado. Embora ele também vai conseguir da mesma maneira, mas com aval do sindicato e do CRC. Do CRC é só com a certidão, que ficou acertada, ele vai só tirar a certidão via internet da sua regularidade do CRC. Agora, essa correspondência terá que ter o aval do sindicato, que tendo o aval do sindicato, o sindicato estará, naquela oportunidade, apresentando aquele contabilista, independentemente de ser associado ou não. Mas queremos que esse associado, esses não associados, também venham dialogar conosco. Muito obrigado. Acho que foi isso. Bem, antes de nós começarmos com a pauta aqui, vocês presentes aqui estão cansados de ver, os internautas também, que o nosso programa resolveu, a diretoria do sindicato resolveu criar um comitê gestor para que estivesse junto ao nosso programa, tirando algumas dúvidas, catalogando dúvidas e trazendo para a diretoria e os programadores para ser resolvido. E, diante do nosso combinado, ficou acertado que hoje, junto com o comitê, seria a posse desse comitê.
Queria agradecer também a presença dos familiares dos conselheiros presentes aqui, a esposa do Robson e a esposa do Wagner, né? E o pai do Robson aqui, um prazer tê-lo, doutor Agostinho Fernandes, né? Um prazer tê-lo aqui. E com isso eu passo a palavra ao nosso presidente, para que ele possa tecer as palavras dele e fazer a posse do sindicato. A esposa do Arnaud também está aí? Então, seja bem-vinda também. Parabéns para vocês. Do Wagner eu já falei. Com a palavra o presidente. Enquanto os reparos técnicos sejam feitos aqui, questionamento sobre o financiamento aí, o Alaor já fez. Então, como o Ronan falou, quem quiser fazer um investimento nos escritórios, está aberta uma linha de crédito aí a 0,98% ao mês, mas, infelizmente, é só para investimento, dentro do escritório e capital de giro. Testou? Aprovou? Falou. Aprovou. Bem, meus senhores, boa noite a todos. É uma satisfação imensa a gente colocar mais uma ajuda para o nosso programa. E essa ajuda está dentro do Estatuto, lá no artigo 2º, inciso 3. Eleger, designar representante para a respectiva categoria. Então, é o poder que o Estatuto faz. Então, a diretoria colocou em assembleia, no dia 24 de junho, e foi aprovada a criação desse comitê gestor, exatamente para ajudar no desenvolvimento do nosso programa. Então, o poder que me cabe é de acordo com o artigo 12, parágrafo 5º, letra A. O presidente do sindicato representando a classe contábil, representa para dar posse a vocês e os poderes que me foi conferido. Então, eu gostaria que de empossar. Eu vou falando aqui, esse aqui já era. Você corta aí, ó. Testando. Então, eu gostaria que a gente vai falando o nome e vou dar empossando. É imposto, em momento, o contabilista, contador Robson Fernando Felipe. Imposto também o Antônio Eudo Rodrigues. Aderoci José de Araújo. José Walter de Oliveira, que já justificou, está viajando para o exterior e não pôde vir. José Pereira Ramos também justificou que não pode vir. Elias Souza Arantes. Wagner Rodrigues de Souza. E o suplente, Arnon Geraldo Ferreira. Alexandre Damasso. Aparecida Celiadora da Cruz. Braz Cassiano dos Reis. Genésia S. de Souza de Jesus Costa. Roberto Moreira da Silva. Roberto, vem para cá. Rende de Almeida. É esse mesmo? Ele não está presente? Não. Então, no poder me confere o estatuto, nós damos posse a esse pessoal e feliz trabalho para todos. Obrigado, hein? Diante dos empossados, como presidente do comitê, Robson gostaria de falar alguma coisa? Boa noite a todos. Boa noite. Eu acredito que o comitê gestor ele veio para somar, né, juntar as ideias aí da diretoria e ouvir os internautas, os usuários do nosso programa
E eu tenho comigo, toda vez que nós reunimos com o comitê gestor, eu disse para eles o seguinte: nós temos a obrigação de transformar o nosso programa no melhor programa de contabilidade do país. Porque é um programa desenvolvido, pensado através da classe contábil. Os demais programas são desenvolvidos por programadores, tem lá o seu suporte. Mas aqui, no sindicato do ESSESCO, né, Sindicato Contabilista de Goiás, é desenvolvido por contadores. Contadores. Então, nós temos a obrigação de transformar o nosso programa num dos melhores programas de contabilidade. Então, é a nossa participação. Ok. Eudes, quer pronunciar? Não? Ok, então. Então, Ronan. Eu não poderia deixar também, neste momento, de dar os parabéns a toda essa equipe, que a gente tem percebido o seu entusiasmo e o empenho. Nós estamos passando apertado da diretoria, porque o Robson aí, com a equipe completa, né, está realmente nos exigindo a pontualidade das coisas, constantemente nos convocando. O que nos resta nesse momento? Pedir mais uma vez as bênçãos do nosso pai, o grande arquiteto universo, que nos faça cada vez mais unido e que esse programa seja o que o Robson disse. Ele já é uma referência nacional, porque nenhum sindicato do Brasil tem o que nós temos, e nós estamos na frente e vamos melhorar mais ainda. Obrigado. Ok. Diretor Fábio. Mais uma vez aqui, ali. É só registrar que eu recebi vários e-mails parabenizando sobre a criação do comitê e sobre a posse de hoje, desejando a vocês sucesso na empreitada, inclusive do Brasilino, né, que todo mundo conhece, da PUC, né? Ele fez questão de mandar um e-mail parabenizando e dando voto de boa gestão para vocês. Obrigado. Volto com o Ronan aqui. Desculpa, colegas, também não poderia deixar neste momento, não é puxa-saquismo, não é nada, mas de lembrar da pessoa do Everaldo, que segundo até onde eu tenho conhecimento, foi ele o pai dessa criança. Ele é o responsável. Como diz ele, lá na nossa chácara, lá naquelas Campinas, ele pensou naquele programa de contabilidade. Ele pensou e foi se trabalhando e está nessas condições. Nós não podemos de forma nenhuma lembrar de quem realmente teve aquela ideia, porque se fosse eu naquela época, eu poderia até ter uma ideia, mas eu ia pensar primeiro na minha situação financeira. Eu não iria pensar na classe contábil, não. Eu quero ser bem sincero com vocês, que eu sou assim, bem direto. Então, é o seguinte, ele pensou no programa, o programa cresceu e o programa está aí. Então, nós vamos junto trabalhar e sempre ajudando também ao pai da criança a caminhar junto conosco. Só isso. Muito obrigado. O coquetel fica por conta do financeiro e o financeiro diz que posteriormente vai marcar a data do coquetel, tá? Falar para você, tirar dinheiro financeiro que é difícil. Vamos trabalhar então, depois da festividade sem festa, vamos trabalhar, né? Parabéns para vocês, se quiserem continuar aí, posso continuar. O Robson, se quiser tirar uma foto lá com a esposa, o Arnon, o fotógrafo está aí, ó. Temos tempo para isso ainda. Tem mais hoje, A diretoria do sindicato agradece a presença das esposas aqui e agradece também por deixar os seus maridos trabalhar um pouquinho mais para o sindicato, tá? Roberto? Ok, então. Você é contador também? Ah, só representar. Então, uma pena não ter participado aqui da foto, hein? O Roberto ver que você esteve aqui, senão ele vai falar que você não esteve, hein? Vamos trabalhar então agora. Com o João Rafael aí. Vai. João Rafael quer saber das férias.
Eu cumprimento a todos com uma boa noite. Uma boa noite. E a minha dúvida, na realidade não é nenhuma dúvida, serve um pouco de alerta que eu estou passando para um pequeno problema em relação a férias. O empregado ele pediu demissão, ele tinha 4 meses de trabalho, pediu demissão e foi pago as férias para ele regularmente ali na rescisão. 45 dias após, esse empregado retorna ao trabalho. O empresário fez uma pergunta lá para o meu chefe do departamento de pessoal e ele alegou, olha, isso aí poderia caracterizar uma fraude. Não faça isso. Equivocadamente, ele falou isso para o empresário. O empresário, não vejo fraude, vamos registrá-lo. Quando é agora, eu não sei como esse empresário tomou conta lá e foi fazer um estudo, descobriu que tem uma súmula do TST, 138, e também o 453 da CLT, que diz que esses 4 meses que ele pagou de férias vai ter que ser pago novamente. Resultado, R$ 1.200 vai ser descontado no honorário, que sirva de exemplo para os colegas contadores, e eu gostaria de ouvir comentário da mesa e também de algum colega, você já passou por isso anteriormente. Obrigado. Adair, você ouviu aí o relato? Hã? Não. Mas pera o microfone lá. Tá. Só para você... 453 da CLT e a súmula 138 do TST. É de meu conhecimento. Claro que isso aí, quando chega já o problema. Né? E o empresário, numa dessa, deveria ter sido notificado do problema que é pagar a férias novamente. Então, ok, deixa colega não. Deixa só o Adair comentar um pouquinho no microfone ali. 138, 130. Além das normas que o João já disse lá, tem também a portaria do Ministério do Trabalho, se não me engano, a 384, que define que a readmissão dentro de 90 dias ela é considerada fraude. E o que o João disse ali é que ele retornando dentro de 60 dias é como se não tivesse saído. Todos os direitos dele serão mantidos. Deixa a Divina... comenta. Leva para a Divina lá, Wagner. Logo hoje você veio com sua esposa, põe você para andar aqui, Wagner. Vou arrumar um carregador de piano aí para você. Eu vou ratificar tudo que eles falaram. Ainda que, se ele for fiscalizado pelo Ministério do Trabalho, ou se o Ministério do Trabalho detectar, antes de 180 dias, não pode readmitir. Aí tem uma multa que fica a critério do fiscal. Normalmente o fiscal, às vezes, ele é um fiscal mais tranquilo, ele multa em média R$5.000. Porque não pode recontratar. Além de tudo isso que eles falaram, só poderá recontratar no mesmo CNPJ, na mesma empresa, após 6 meses. Eu gostaria que o João Rafael reafirmasse aqui para mim, para nós, a questão, seu auxiliar, seu chefe de departamento, sim. Aconselhou o empresário a não demitir. A não admitir o empregado, mas a não admiti-lo novamente. De volta, né? De volta, só após o período ali de 60 dias. Mas na concepção dele, isso geraria apenas uma fraude, o qual, na minha concepção, com essa crise de desemprego aí, isso aí, obviamente, caberia uma boa discussão. Mas ele não informou para o empresário, eu acredito que ele tinha desconhecimento desse artigo 453 e dessa súmula, que o contrato ele continua, se for menos de 60 dias. Então, esse é o prejuízo que meu escritório está arcando e que eu não gostaria que os colegas passassem por isso. Porque quando nós temos um problema, a gente tem que reconhecer o nosso erro e trazer para que os colegas não passem por isso. Pois é, mas mesmo o seu auxiliar tendo falado para ele, aconselhando não admitir novamente, mas ele passou por cima de uma informação do seu... Mas foi só a fraude, ele não falou sobre pagar novamente as férias, que é o prejuízo de cunho financeiro e econômico. Ok. É cliente bom, né? Logo recompõe o custo e pronto. Não, dá tudo tranquilo. Nessas negociações até... porque, caso contrário... Rona, comenta.
sem querer delongar, mas simplesmente, Rafael, dizer por isso que a cada dia que passa esse grupo de estudo, quando eu saio daqui, por algum motivo que não posso participar, quase até volto da metade do caminho, porque aqui a gente vê coisas, a gente vê esse calor, essa fraternidade entre nós. O que aconteceu com você, um cliente meu de quase 40 anos, ligou recentemente, olha, Ronan, eu tenho aqui um funcionário externo, ele é o braço direito aqui da minha empresa lá fora, faz tudo por mim, e eu não posso ficar sem ele, e ele está num aperto financeiro, e eu gostaria de ver com você se eu posso demiti-lo, receber, essa história toda nós já conhecemos, e depois de ficar um tempo sem registro, eu disse para ele, não faça isso, eu vou te dar um conselho, a minha opinião é o seguinte, como você quer ajudá-lo, é um companheiro do seu trabalho, reconhece como uma pessoa importante, empresta o dinheiro para ele e faz um juro diferenciado, tudo bem, vê a condição dele, mas mantenha empregado. Então, o que o Rafael está dizendo é isso exatamente, são essas propostas que nós recebemos constantemente, não é proposta indecorosa. Acontece que se o empresário, ele brigou com a família dele, brigou com a esposa, ele vai conversar com o contador para dar um conselho, ele vai fazer tudo, só quando ele vai para a praia, ele não lembra do contador, o contador também precisa de praia, nessa hora ele não lembra do contador, sabe? E nós temos que ficar espertos, porque os problemas estão aí, nós procurando, sem procurar problema, constantemente nós temos problema, imagina nós dando oportunidade para que os problemas surjam. Então, colega, realmente precisamos ser duros, aumentar os nossos honorários para fazer jus ao nosso trabalho, sabe? Ok. Leva o microfone lá para o Arnon, diferencial de alíquota. Antes do diferencial, reforça a palavra do nosso colega no tangente à reunião e quero até citar dar um testemunho aqui. Esses dias eu estava no trânsito e aí eu vi num ninho lá, procure seu contador. Falei, esse cara vai ser contador. Nós paramos lá da lado no sinaleiro. Falei, você é contador? Ele falou, eu estou terminando a faculdade. Falei, você já foi alguma vez na reunião do sindicato? Não, não fui não. Falei, você vai lá. Se ele estiver aqui, eu não conheço, mas uma hora ele vai aparecer. E lamento muito pela minha pessoa quando não pode estar aqui na terça-feira. E lamento dobrado, triplicado pelos nobres colegas que pedem a oportunidade de estar aqui rotineiramente na terça-feira, né? Agora, chegando assim, depois dos entretanto, como dizia o Dorico, finalmente, vamos lá no diferencial. Um cliente meu comprou uma Montana, igual o Ronan falou, a praia e tal, quando ele compra, agora quando ele precisa vender, lembra da gente, um pepino, né? Comprou uma Montana lá, de repente aparece essa nota, nem a nota não aparece. Puxando pelo XML, eu descubro aquilo lá, vai eu desvendar, né? Aí tá. Ele comprou preço de fábrica de São Paulo, aí gerou o tal do diferencial de alíquota. Esse diferencial de alíquota é o que eu falo, nunca é demais para se aprender, depois de 22 anos que me aconteceu isso. Esse diferencial de alíquota, na hora que ele comprou, que veio para cá, ele paga na barreira, porque não me apresentou documento nenhum. Ou eu tenho que calcular essa guia agora, porque ele é do Simples. Eu não entendi essa maionese desse trem aí. Não dei conta de temperar direito. Deixa o Braz responder, está aí atrás. Aí, Você tem que pagar, que inclusive as empresas do Simples também é obrigado. Agora, na guia eu não lembro o código, 159. Tá? Tem que recolher aqui. Qualquer mercadoria que você compra para imobilizado ou uso e consumo de empresas do Simples, você tem que pagar o diferencial de alíquota. Me parece que tem 30 dias, né? Para empresas, 10 dias, empresas assim. 20 dias, quando você vai pagar separado, 20 dias após a chegada da nota. Se a empresa não presumir, você inclui no normal, no recolhimento guia. Normal. Se não, você tem que pagar separado, avulso. Certo? Porque eu ia comentar. Você olhou na nota fiscal se não é substituição tributária? Chegou no outro, a nota não chegou. Pois é, mas é carro novo agora desse ano?
Eu tive um caso desse. Deixa o Elias falar aí. Há uns 3 anos atrás, mais ou menos, aí eu liguei no Cefaz para verificar direitinho, e na época a instrução que eles deram é o seguinte, que quando você compra direto da montadora um veículo para ser usado pela empresa em sua atividade fim, não precisa pagar a diferencial de alíquota. Tem até a lei, eu não me lembro porque faz 3 anos atrás, mas liga no Cefaz porque tem. Se o veículo for comprado direto da montadora e para ser utilizado em fins da empresa. Aí não precisa de recolher o diferencial de alíquota nesse caso. Agora, eu não sei se de lá para cá também tem mudado essa lei, né? Mas há 3 anos atrás houve esse caso. Deixa o presidente, comenta aí, presidente. Ô, colega, realmente existe, mas depende o utensílio, certo? O veículo, certo? Tem uma lei específica de Goiás que não precisa pagar os IVA. Mas, seguinte, me parece que esse caso seu é substituição tributária. E substituição tributária não precisa pagar o ISS, não, o diferencial não, porque ele já paga aqui. E olha lá que está o 6403. Não, aí ele paga, ele deveria ter constado isso lá na própria nota. O pagamento, certo? A retenção. Agora, se ele não pagou substituição tributária, quando ele entrar aqui, ele tem que pagar a substituição tributária, sim. Tá? Deixa só o Fábio comentar, depois eu passo para você. Bem, tem a instrução normativa 1129 de 2012 da Cefaz, que ela trata da questão do diferencial de alíquota para as empresas do Simples Nacional. Fala aqui no artigo 1º, o contribuinte é enquadrado como ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional, e o produtor agropecuário e extrator de substância mineral ou fóssil não autorizados à emissão de sua própria nota fiscal relativamente ao diferencial de alíquota na hipótese de entrada de mercadoria destinada ao uso, consumo ou ativo mobilizado proveniente de outra unidade da federação pode efetuar o pagamento do ICMS correspondente no prazo de até 20 dias, aí detalha várias coisas. Então, a substituição tributária, ela tem 2 aplicações da substituição tributária. Uma é pela venda, para a venda posterior, e também a substituição tributária do ICMS do diferencial de alíquota. É o caso dele, não vai ser aplicado o IVA, mas vai ser feita a retenção do diferencial de alíquota. Correto, deixa eu descomentar. É só que eu quero comentar que... Está falando, tá beleza. É que quando é utilitário, nesse caso, né, que a lei, o senhor está falando realmente, quando é utilização na empresa, ele sendo utilitário, que é para os fins da empresa, ele não tem o diferencial de alíquota, né? E eu só não lembro qual é o dispositivo legal, mas ele não tem. E também, normalmente, esses veículos que a montadora fatura direto, ele compra aqui, mas fatura direto, ela vem lá no informações complementares que ela é a substituição tributária obrigatória. Não tem como, não. Pode observar na nota lá que tem a observação lá que ela é substituição tributária. Viu, Arnon? Pode observar lá que está retido lá pela fábrica. Porque o veículo ele é caracterizado pela substituição tributária em todos os estados do país. Só que é o que o Fábio e o Carlos colocou ali. Quando é a substituição tributária para o consumo direto ou para o imobilizado, não contém o IVA com acréscimo. E no caso para imobilizado, diretamente para o imobilizado, é só o diferencial de alíquota. Ele já faz a substituição tributária. Verifica lá direitinho, viu, Arnon? Tá bom. Vamos passar aqui para frente aqui. Dá um microfone aqui para o Everaldo aqui. Everaldo, empregada doméstica. Bem, quanto a empregada doméstica, qual que vocês acham? 2 vezes por semana é interessante registrar ou não? 2 vezes, vai trabalhar 2 vezes por semana. 3 vezes caracteriza empregada. 2 vezes caracteriza diarista. Certo. 2 vezes na semana. É isso que eu queria saber de você. Chega na Justiça do Trabalho, é diferente demais. Por que acontece?
Isso aí é regra, mas tem as exceções. As exceções, para que seja diarista, nós temos que ter o cuidado de observar se ela está cadastrada como autônoma lá no INSS, se ela recolhe, se ela já é uma segurada, mesmo assim, mesmo ela apresentando, se ela presta serviço, aquela pontualidade, presta serviço para você todas as vezes. Tem julgado, o doutor Ronan sabe disso, já no sentido de reconhecer como empregado normal. Então, já que você está pedindo sob cautela, é aconselhável que faça realmente. E esse registro reconheça esse vínculo de emprego. Porque lá na Justiça do Trabalho, ele realmente é paternalista. Tá? Agora então, nós podemos colocar por hora e pagar menos do que o salário, não pode? Tranquilamente, isso não tem Ou problema. só colocar por 2 dias a semana pode diminuir o salário, tem que colocar por hora mesmo, né? Teria que ser por hora, porque a quantidade de hora por mês divide ali e você vai ficar muito mais tranquilo. Até se o Ronan tiver uma opinião contrária, eu até aceito, porque o direito não é matemática, ele é interpretação. Correto? Antes de passar para o Ronan aqui, eu vou passar para o Carlos, que é parte interessada na pergunta também. Depois eu passo para o Ronan, que ele vai comentar. Eu estive na Caixa Econômica ontem, conversando com o gerente lá, e depois a menina do FGTS chegou perto, né? Mas espera aí um pouquinho, é aquele caso. É aquele caso. Então eu volto, que isso aí é outro assunto. Não, mas é do INSS. Pois é, mas é outro assunto. Então tá bom, então beleza. Passa lá. Respeito às palavras do nosso colega, doutor João Rafael, mas é até 2 vezes por semana. Ela é diarista. Isso tem entendimento já no Ministério do Trabalho. Até 2 vezes por semana é diarista. Em se registrar ou não, concordo com a palavra do João Rafael, de em si poder verificar se esta profissional ela está devidamente inscrita na Previdência. Mas isso com o intuito de orientá-la, de levar as informações, os direitos, as garantias que ela está deixando de receber por não contribuir autonomamente. Nós sabemos que às vezes o profissional autônomo, ele se descuida e não procede dessa maneira. Então, pode o empregador orientá-la a registrar, a se cadastrar na Previdência, a recolher todas as suas obrigações. Agora, se for bem temeroso, digamos que seja o diarista que não contribui, ele sabe que ela não contribui com o INSS, ele pode se encontrar com uma posição desconfortável. Amanhã, ela em um possível impedimento de trabalhar, ela pode, ele vê-la sofrendo por aquela necessidade. O que ele tem que fazer? Pedir de outras pessoas, que ela, se ela é autônoma, vai trabalhar 2 vezes por semana, declaração dos outros contratantes do seu serviço. Onde ela trabalha? Se ela trabalha na sua casa 2 vezes por semana, terça-feira, quinta-feira. Onde você trabalha? Quarta-feira, sexta-feira. Onde você trabalha sábado? Traz uma declaração de que ela trabalha como diarista naqueles locais, naquelas residências. Isso, até 2 vezes por semana, ela é tida como diarista. Esse é até onde eu tenho meu conhecimento. João Rafael, lá na réplica... Já estou passando, até o colega que disse, vamos dizer uma hipótese aí dessa empregada, nós não termos esse cuidado que devemos ter, e ela sai da nossa casa e sofre-lhe um acidente. O doutor Ronan realmente já fez um comentário a respeito disso. Então, como precaução, né, eu aconselho, e se é direito, então quanto mais nós cedermos para esse empregado, melhor para ele. Ok? Ok, leva o Arnon lá e depois eu divino. A menina que trabalha comigo há 18 anos, ela já foi registrada, ela já foi sem registro, já foi registrada, agora atualmente, devido às condições, passou a diarista, e nesse percurso, o tempo inteiro eu pago. Eu cadastrei ela no INSS por precaução, eu recolho o INSS, já deve ter uns, no mínimo, 10 a 12 anos, que ela está comigo há 18. Eu pago a guia dela na minha conta, via internet, emito 2 comprovantes, entrego um para ela e fico com o outro. E posso até ter problema no futuro de estar sendo bonzinho, mas o INSS dela eu pago, porque é mais barato pagar 80 e poucos reais, esse pré-KV, e faço o recibo.
eu dou o recibo do pagamento do INSS e pego o recibo das diárias, entendeu? Aí eu sei que ela presta serviço para outros, a partir do momento que passou a ser diarista. Seria bom, mas eu acredito que aí também você está entrando no universo da pessoa e aí já pode gerar um constrangimento, alguma coisa nesse sentido, né? A parte do direito eu não sei, mas eu faço isso na prática. Ok, Divina. Microfone, Divina. A profissão de diarista existe, ninguém tem que mexer com um jeitinho, não. Ou é diarista ou empregado. Esse negócio de temerosidade, não sei o quê, tem a lei. É lógico, ela tem escrito os órgãos legais, não só ela, como advogado, como contador, como lavrador, todos têm. O que acontece? Se você não for prudente, pedir o NIT da pessoa com a função, é claro que você vai pagar o preço por ignorância, em vigilância daquilo que você está fazendo. Como contador, é até vergonhoso. Fala, não tá cuidado, fazer isso. Não tem jeitinho, não. Ela é diarista, sim. Agora, se você quiser ter um resguardo maior, igual o doutor Renan falou, você trabalha onde? Tá, trabalha em tal lugar. Você trabalha onde? Teria como você trazer alguma coisa para mim fazer os arquivos? Porque o malandro é malandro. Ele pode fazer de qualquer jeito e vai a qualquer lugar. Mas se a lei existe, ela existe para comportar as partes, não é para fazer isso, aquilo, não. Tem diarista, não só na profissão de caseiro, mas tem na construção civil, tem na lavoura. Por todo lugar tem, é uma profissão normal. Agora, ele tem que trazer a documentação legal. Quando você contrata um empregado, ele vai lá, Zezinha, começa a trabalhar, você é isso, aquilo. Não. Tem que ter os documentos pessoais, tem que ter o comprovante por causa de um acidente, tem que ter tudo. Eu tenho várias diaristas que nunca deu problema. Um caso houve, a empresa provou, no caso ela era limpeza, que ela era diarista, não aconteceu nada. E como essa pessoa, que é o contador na época, que era minha colega, e eu era assessora deles lá, pegou a documentação, não houve nada, só foi lá e resolveu a ação. Tem diarista, sim. Ok, Fábia. Só complementar algumas observações, né? Então, se o serviço de diarista é realizado 1 ou 2 vezes por semana, deve-se alternar os dias de trabalho. Ou seja, ao invés de trabalhar toda segunda, faz-se um rodízio dos dias da semana. É uma precaução. Outra, evitar o pagamento mensal do serviço. Trabalhou segunda, paga na segunda. Não faça recibo de pagamento de salário com expressões como foi de pagamento. Outra, solicitar a assinatura de todos os serviços referentes aos pagamentos que efetuar. Trabalhou segunda, faz o recibo segunda, assina. Trabalhou quinta, assina o recibo. Verificar se presta serviço em outros locais diferentes, como o Ronan falou. Outra questão é confirmar se a diarista é considerada como autônoma, se está escrito na Previdência Social. Ok. Acho que somando tudo que foi falado. Espera só um pouquinho, deixa o Ronan comentar aqui. Olha, Everaldo, vou fazer uma leiturazinha aqui. O serviço prestado por diarista que comparece para o trabalho 1 ou 2 vezes na semana não se confunde com o trabalho doméstico previsto na Lei 5.859/72. Eis que é ausente os requisitos da continuidade na prestação de serviço e da subordinação. A Lei 5.859, que dispõe sobre a profissão de empregado doméstico, o conceitua como aquele que presta serviço de natureza contínua e de finalidade não lucrativa à pessoa ou à família, no âmbito residencial destas. Na dicção desse preceito legal, é inescapável a conclusão de que a contribuinte constitui um dos principais elementos configuradores do empregado doméstico, o que não se confunde com a não eventualidade exigida como elemento caracterizador da relação de emprego nos moldes da CLT. Logo, não é doméstica a faxineira de residência que presta serviços em períodos descontínuos ante a ausência da relação jurídica do elemento de continuidade. Quem define também com muita propriedade essa diferença é a jurisprudência dos tribunais. Se não, vejamos. Recurso ordinário, trabalho doméstico, diarista, ausência de vínculo.
O conjunto fático probatório revela que a reclamante laborou para a reclamada na condição de diarista, sendo indevidas, portanto, as verbas pleiteadas na exordial. Ponto final. Espera aí, deixa o Everaldo comentar aqui, depois você comenta. O Ronan falou uma coisa, é gozado. Ele falou outra coisa. Então, do jeito que ele falou, eu prefiro registrar logo, porque uai, ela trabalha um dia, amanhã não pode trabalhar não, da segunda-feira não posso. Então, se ela vai todas, vamos supor, segunda e quarta, então me parece que está caracterizado no artigo 3º do CLT, certo? Não é coisa eventual. Toda segunda e quarta ele está subordinado a ir trabalhar. Então, já caracterizou o emprego, não? Não. Pois é, olha bem, mas do jeito que ele falou lá, olha, lê de novo para nós aí, ó. Aí tá danado. De um lado fala uma coisa, do outro lado fala outra coisa, certo? E ele fica... Peraí, vamos ver o Robson lá. Vamos ver o Robson lá. Acontece o seguinte... Peraí, só um minuto. Eu fui procurado por uma advogada, ela, na verdade, ela não exerce a função, ela trabalha como desembargador, assessor desembargador. Ela tem 3 diaristas. Então, o que acontece? Ela escalou os dias da semana para cada diarista trabalhar na casa dela. Cada diarista tem uma função. Só que teve uma delas lá, o que aconteceu? Ela entrou na justiça, né, contra ela. E ela levou 3 testemunhas. Ela ganhou o vínculo empregatício, teve que pagar. Quer dizer, na verdade, ela não arrumou um advogado que ajudasse ela. Por quê? Porque no dia da audiência, as testemunhas falou que via a pessoa entrando e saindo na casa dela. Ela fez amizade com os vizinhos e levou as 3 testemunhas. Então, derrubou a tese de diarista. Ou seja, o juiz fez ela pagar. Agora, o que a gente tem que fazer? É orientar os nossos clientes a fazer os documentos, conforme disse o Fábio ali. E outra, elas não aceitam você mudar o dia delas. Ela chega e fala, só posso trabalhar tal dia e tal dia. Por quê? Porque ela já trabalha em outro lugar. Agora, o que tem que fazer? Escuta, você tem referência? Tem. Me dá o telefone das suas referências. Ligar, fulano, eu estou contratando ciclano, você tem um recibo que ela trabalha para você aí? Ó, vou te orientar, me passa o meu recibo que eu te passo o seu. Não, eu passo o meu, você me passa o seu. Por quê? Se eu tiver os 3 ou 4 recibos que ela trabalha em outro lugar diferente, aí derruba o vínculo empregatício. Agora, é canseira? É. Se não fizer assim, você vai perder a causa na justiça. Como ela perdeu. Ela não tinha documento nenhum. Não tinha comprovante de pagamento, não tinha comprovante de outros, não tinha previdência, tinha nada. Aí eu falei assim, mas você estudou para direito, você devia pelo menos pegar um comprovante que você pagava ela. Então, infelizmente, ela perdeu a causa. Ok. Deixa o Ronan na réplica, na tréplica. É isso aí, 2 vezes por semana é diarista. Porém, a lei não protege quem dorme. Solicita-se documento e arquiva esse documento. Pronto, e acabou. Para não deparar com o que aconteceu lá com o Robson. Ele esqueci de falar uma coisa importantíssima. Posso falar? Fala, já está com o problema que eu falei é falta de documentação. E põe a moça para trabalhar lá, põe doméstico, não pode, igual o doutor Renan falou. E paga todo dia e pega o recibo. Aí ele faz o cara por um dia e paga ele depois paga 2 meses atrasado junto. Aí ele é empregado. O maior problema é isso daí. E não tem documentação. Mas o caso contrário, se tiver, é diarista. Vai, traz aqui para o Adair para nós, enquanto o Everaldo fala aqui. Beleza. Fala, Everaldo. Eu estou falando isso, mas o danado é para a minha empregada, certo? Então, a confusão é tanta, eu estou até... Olha bem, a diarista, inclusive, o valor que eles cobram é maior do que um empregado normal. Me parece que eles cobram R$50 por dia. Então, R$50 por dia vezes 2... Ou mais, 80, Fica mais caro do que eu colocar uma empregada doméstica normal, certo? Então, essa é a situação. Bom, já foi amplamente. Vamos, peraí, só um pouquinho. Já foi vamos ouvir o Adair aqui, orientado, que é o nosso consultor. Está tudo certo, conforme o pessoal disse. É diarista. O cuidado, como a Divina disse, deve pegar o recibo todos os dias, não pagar acumuladamente. Embora seja o mesmo dia da semana, isso não importa. Essa é uma das regras que tem. Enquanto o Arnon disse ali, ele fica constrangido em solicitar o documento do outro vínculo de trabalho dela, não é constrangimento nenhum. A IN 971, por volta do seu artigo 57, diz que o tomador do serviço tem o direito de exigir
do segurado que presta informação em todos os seus vínculos até para compor seu salário de contribuição. Então, conforme já foi dito tudo aí, 2 dias é considerado não vínculo empregatício, desde que toma todas as precauções, como já foi dito aqui. Por isso que é meu consultor. Então é o seguinte, eu vou, na verdade, o medo é tanto aqui, eu vou colocar como empregado 2 dias por semana, eu procurei. Então as férias, o direito de férias é como? Um mês também? Não tem férias. Você vai pôr como empregado? É, empregado. Empregado é proporcional, né? Faz as férias proporcionais. Então vai ter o quê? O direito às férias vai ter o quê? Se for diarista, não tem férias. Não, é empregado. Por essa razão, você já paga um pouco mais do que o normal. Vamos pagar o empregado, vou calcular sobre o empregado, não é empregada mesmo, 2 dias por semana. As férias, seria como? Na proporção. Na proporção dos dias que você contratou. Você tem as férias por 30 dias, você vai ter as férias na proporção de 2 dias por semana. E quanto ao salário? 2 dias por semana, aí eu tenho que colocar por hora. Você vai ter que considerar repouso remunerado, vai ter que considerar as férias, vai ter que considerar tudo isso aí, se você contratar como empregado. Empregado. Mesmo que seja 2 dias. Agora, agora a diarista, a diária dela é maior justamente para compensar todas essas vantagens que ela tem. Vamos ver aqui. O homem está te dando todos os pareceres da lei. Faz diarista e pronto, rapaz. Deixa o Cícero comentar ali. Pegar um gancho aí que tá. Falaram da documentação aí no caso da diarista, 2 vezes por semana. É necessário fazer um contrato ou não? Esse contrato vai denunciar a própria empregadora? Não, de forma nenhuma. Você fez um contrato, é um documento a mais em que você vai fazer constar todo o seu acordo e o acerto com ela na condição de diarista. De diarista 2 vezes por semana e o valor da diária. Parabéns se fizer isso. Tá ótimo. Ok, deixa eu ver aqui com o Carlos agora. É outro problema da... Esses domésticos vai quebrar nessa cabeça. Como eu estava falando, eu estava conversando com o gerente, chegou a menina lá do FGTS, aí é o seguinte, ela jogou uma dúvida que eu não percebi, que nós vamos acabar tendo. Essa senhora contratou 3 domésticos, certo? O FGTS recolhe na GFIP, tranquilo e tal. E o recolhimento do INSS? Vai ser individuado ou não? O cara me pegou em cima e falei, não, e é mesmo, né? Agora, já que você vai apresentar a GFIP, como é que vai ficar? Eu falei, não, peraí, eu vou ver isso aí e te falo amanhã. Foi num assusto assim que eu já imaginei. Eu disse. Se ela tem 3 empregados, vai ser 3 GPS, um em nome de cada um. Você vai recolher como se fosse o mesmo do autônomo. É o mesmo código do autônomo e a GFIP vai só para fim de fundo de garantia, informação à Previdência, mas ela não computa... Foi o que eu vi também, que o código é 1600, é individual. E você não pode desfazer desse código, tem que ser o 1600. 1600. Exatamente. É o empregado doméstico. Então, você vai fazer, mesmo. Se tiver quantos empregados que tiver na pessoa lá vinculada àquele SEI, você vai fazer tantas GPS. Cada funcionário. Agora uma dúvida, né? A GFIP eu vou informar o salário dela, o valor da previdência dela? Normal? Normal. Você informa para a GFIP, ela vai informar que a previdência, por causa do código do FAS, que é o 868, do empregador doméstico, ele já vai informando o FGTS e a informação para a previdência, que ela sabe que aquela informação lá a do empregador doméstico. Então sabe que vai tudo recolhimento individualizado, separado. Exato. Então beleza. Tirou a dúvida. Muito bom. Empregado doméstico, olha o microfone lá. Só aceita se for empregado doméstico. Não, se for fora... É área trabalhista. Então vai, vou já abrir uma brecha para você. É que um cliente meu começou a construção no final de ano e colocou um rapaz para trabalhar em dezembro e tinha começado o processo na prefeitura em setembro a tirar a licença. A licença só foi sair agora em fevereiro. E em maio, início de maio, ele dispensou a pessoa. A pessoa saiu, começou a trabalhar no outro lugar. Com um mês que ela trabalhou, fez um outro serviço que ela tinha que fazer lá. Ela sofreu um AVC. E o médico quer encostar a pessoa. Está incapaz. E ele não fez contribuição nenhuma. Está lá, Ronaldo? Não tem registro, não tem nada.
quer registrar o período dele, de dezembro a maio. Ele é eventual, direto, trabalhou os 6 meses, 6 meses. O INSS hoje já não aceita registro retroativo, né? Com a chegada do E-Social, então, nem se fala, né? Agora, para você recolher isso atrasado, só se ele entrar, talvez, entrar na justiça, aí o juiz vai determinar que retroaja o registro na carteira, aí talvez com ordem judicial o INSS pode acatar, certo? Dá o microfone para o Agostinho. Olha, a Previdência Social não está acatando, veja bem, não está acatando decisão do juiz do Ministério do Trabalho. Vou explicar por quê. Veja bem, se a pessoa falta 4 anos para aposentar, o que que ele faz? Ele vai lá, trabalha 2, 3 meses, 4 meses, vai no empregador, conversa com o empregador, Nós estamos falando com ele no rumo da boca. Aí o que acontece? Ele vai lá e combina com o empregador para fazer uma denúncia dele no Ministério do Trabalho. Para que o juízo incorpore esse tempo de 3 anos, 4 anos, 5 anos na carteira dele. A Previdência Social não está acatando esse tempo de serviço. Ela está cortando mesmo. Está cortando mesmo. O fato juízo autorizar o registro retroativo para que ele possa beneficiar da Previdência Social com efeito LOA, com efeito de aposentadoria por tempo de serviço ou por idade, ou também qualquer outro benefício. Ok. A Previdência não está acatando esse tipo de coisa. Ok. Está dando problema. Deixa o Ronan comentar aqui. Antes de comentar, eu gostaria de externar ao Agostinho o nosso fraternal abraço pelo seu retorno. E nós sentimos muito a sua falta aqui, Agostinho. Venha para nós aqui, sempre na terça-feira. Precisamos do seu apoio. O que Agostinho está relatando, isso está nivelado em juízo de 1º grau. Porque, se existiu o fato, o INSS não pode negar. Se existiu o fato, o Supremo Tribunal Federal, a instância superior, faz o INSS aceitar. O INSS não se aceita em 1º grau, é um processo demorado. Recursa-se, vai para a instância superior, vai até o Supremo Tribunal Federal, que existe casos em que o fato ocorreu e o empregado não pode ficar lesado. Aí o INSS, que é a lei, você não opina, você cumpre a lei, não interessa que seja, cumpre. Isso que, quando muito, questiona-se a sua constitucionalidade, mas tem que cumprir o INSS quando é provado. Se o juiz de 1º grau não satisfez, ele não deu ganho de causa, vai para a instância superior, aí o INSS vai sim cumprir. Ok. Pega aí, Ivan, do microfone para mim. Ali. Adair, comenta aí para mim um pouquinho. Não tem mais a comentar, não. O Ronan já disse aí, a prova contemporânea documental é a base da questão. Tranquilo. Tem um assunto aqui só para levar, às vezes, discutir aqui, foi feito. Um Eireli pode ter uma empresa individual? Pode sim. Eu constituí um individual. Pode? Pode sim. Tem certeza? Constituí uma tem uns 15 dias. Mas ele já era Eireli e vai abrir não, desculpa. Esse não tinha empresa nenhuma, ele constituiu empresa. Tá certo. Porque são as propostas que às vezes você vê. Fizeram essa pergunta para mim, eu falei, vou levar para o grupo de estudo. Agora, ele pode ter uma Eireli e uma limitada. Né? Tranquilo. Então, vamos lá. Com o Ronan aqui agora, o artigo 150 do RIR. Colegas, nós sabemos lá no 150 do RIR, lá elenca as atividades em que prestada pessoalmente, individualmente para a pessoa,
é equiparada à pessoa física. Todas as atividades regulamentadas, com exceção do contador, que tem um tratamento diferenciado da Lei Complementar 123. Fora este, o médico, o engenheiro, o advogado e outras mais que se constituem individual, regulamentada, o representante comercial, os seus rendimentos são jogados lá na tabela progressiva. Mas eu estou com uma dúvida. Chegou no meu escritório, uma pessoa me disse o seguinte: quero constituir uma empresa, já fui empregado dessa empresa, eu quero trabalhar nessa empresa, eu vou receber 20 mil reais por mês e vou trabalhar na área da engenharia, como consultoria. Eu pensei que ele era engenheiro. Mas depois, no final, ele não tem nem o 5 grau, mas o salário vai ser esses 20 mil, que ele já trabalhava numa empresa grande. Mas é consultoria. Consultoria empresarial, esse é o objeto que satisfaz lá a empresa. Consultoria empresarial. Eu até volto atrás, reporto um pouco disso aí. Eu não sei como que essas empresas contratam uma pessoa com a empresa para ficar lá dentro, igual ele me diz, vai cumprir horário de entrada, de saída, trabalhar dentro da empresa, tudo bonitinho, e não vai ter vínculo empregatício. Mas isso é um problema futuro dele lá. Ele quer a empresa, mas ele queria individual. Mas depois eu mostrei para ele a legislação, discuti, falei, vamos constituir limitada essa empresa que é melhor. Mas eu fiquei assim comigo, vai lá de repente que poderia ser individual. Simplesmente o objeto é consultoria empresarial. Não é regulamentada. Eu não conheço nenhum regulamento que diz que a consultoria ela é regulamentada. Se for serviço, consultoria na área de engenharia ou de alguma atividade regulamentada, sim. É consultoria empresarial. Vai lá assessorar lá, não sei. Estou pecando em constituir como individual, ou melhor, devo realmente constituir como limitada para maior segurança, ou essa categoria pode ser individual? Consultoria empresarial, o objeto da empresa. Eu verifiquei lá no artigo 150 do RIR, verifiquei no 647, tudo reportam a isso. A atividade regulamentada na pessoa física da pessoa como empresa não pode, para fins tributários, só para fins creditícios. Wagner, dá um microfone aqui para o Halley. Aí, Halley, atrás de você. No caso... Ok, por favor. No caso, ele não é um profissional regulamentado. Não é. Se ele não é regulamentado, a lei fala claramente que é o regulamentado. Eu acho que nesse caso ele pode ser individual. É que eu fiquei pensando pelo fato de ser consultoria. Uma pessoa sem formação superior, ele pode ser um consultor. Desde que o contratante do serviço, assim eu considere. Tem mais também. Agora, com a inovação do Simples Nacional, ele pode dizer até ser Simples Nacional, cumprindo. Com certeza. Foi exatamente. Cumprindo toda aquela normativa. Pelo menos é o que eu penso, né? Deixa o Wagner comentar aí. Aí, Wildes. Sr. Veraldo, o senhor está com aberto, é o RIR aí, não é? O que é o parágrafo 2º, né, do RIR lá que fala sobre isso aí. Mas se é consultoria, é uma assessoria. A assessoria é vedado. Então, agora tem que ver o KNAI fiscal que ele vai enquadrar isso aí. Porque você fala não é regulamentado. A consultoria não é regulamentado. Mas essa consultoria, em que sentido é consultoria? Porque aí tem que ver qual KNAI fiscal que você vai enquadrar. Aí pode cair na regulamentação, né, do artigo 150. Dependendo do KNAI, se aquele KNAI lá, se ele enquadrar lá na atividade regulamentada. Porque aí, se você vai lá no parágrafo 2º do RIR, né, que é onde tem as exceções, né, artigo 150, o parágrafo 2º é que ele fala das profissões legalmente regulamentadas. Se ele vai prestar consultoria, então é alguma coisa específica. Essa consultoria, essa assessoria é específica. Então ele tem que ter uma formação para isso. Nesse sentido, porque simplesmente você não vai colocar um pedreiro lá dentro, por exemplo, para dar uma assessoria. Não é menosprezando a profissão do pedreiro, mas se ele vai trabalhar na empresa, uma assessoria, para dar esse suporte na empresa,
ele tem que ter pelo menos uma formação. E qual que seria isso aqui, né? Aí tem que verificar isso aí, para não incorrer num pecado, né? Vamos dizer assim. Por isso eu estou satisfeito com aqui a interpretação de vocês, mas por isso que eu digo, esse grupo nosso é muito importante. Eu é pela vontade, o coração dele, em querer ser individual. E eu por ter dado ideia e ele colocando a sua esposa como sócia. Mas eu pensei que a Receita Federal gosta de pegar 5 anos retroativo. Daqui 5 anos, desconsidera-se a pessoa jurídica da empresa e vai tudo na tabela progressiva. Como é que vai ficar o contador? Por isso que eu já estou quase aqui, vai ter mais opiniões, mas de se constituir como sociedade limitada. Deixa o Everaldo falar aqui. Everaldo. Espera só um pouquinho, deixa o Everaldo comentar aqui. Depois. Só o Eudes terminar lá que está. Eu queria só concluir o seguinte. Na Lei Complementar 147, agora, ela tem uma vedação também, nas empresas que for incluir no Simples, é aquelas que for prestar serviço de natureza contínua, lá, olha lá que a pessoa está contratando a mão de obra, né? Eu acho que é no artigo 3º lá da 147, ele falar que prestar serviço de natureza não é eventual. O Fábio lembra ali, é como se ele fosse assim, aqueles que dispensam o funcionário e contratam a mão de obra especializada para dentro ali para ele enquadrar no Simples. É como se fosse um falso contrato. É verdade. O Everaldo depois passa por você. A única preocupação... Está falando, manda um abraço. É que, na realidade, o perigo maior é que ele está prestando serviço contínuo mesmo, né? Ele está dentro da empresa e se um dia ele dá uma desavença total, aí esse negócio de ser individual, limitado, ilhério, isso vai poder tudo. Caracteriza o emprego. Está tudo. É verdade. Fábio. Não sei se eu estava estudando outra coisa aqui com o colega Carlos, eu não sei se encaixa no contexto, mas a questão se é consultoria, né, lá no artigo 647 também do decreto 3.000, quando ele trata da questão da retenção de 1,5%, lá no parágrafo 1º ele fala que compreende na disposição desse artigo, ou seja, serviços caracterizadamente de natureza profissional, né, advocacia, arquitetura, assessoria e consultoria. Então, remete a que seja uma profissão regulamentada. Repete aí, Fábio, o dispositivo, por favor. Artigo 647 do decreto 3.000. Tá bom. Se porventura... Espera aí, Elias. Só um pouquinho, Rafael. Pega o microfone ali, fala. Pega o microfone aí e repete para os internautas. Eu sou contador de uma empresa a qual nós colocamos ali o KNAI de assessoria e consultoria, Ronan. E o Conselho Regional de Administração tem um convênio com a Junta Comercial. É remetido diretamente para o sindicato que representa a categoria dos administradores e o Conselho Regional de Administração. Eles notificam a empresa para um prazo curto apresentar que o proprietário seja administrador, se não for que ele faça um contrato com esse administrador, porque esse tipo de atividade é facultativa do administrador de empresa, não diferente do nosso. Nós temos também a nossa regulamentação da nossa profissão, a qual não pode uma pessoa prestar serviço de contador, sendo ele um pedreiro. Desculpa também usando a sua interpretação. Esse é um problema que você vai enfrentar com o Conselho Regional de Administração. E sendo empresa individual, logicamente que vai caracterizar vínculo de emprego. Deixa eu ouvir o Elias ali. Não. É porque, ainda falando de individual, eu lembrei de um caso, porque você falaram que não pode, né? Eu tinha um cliente que era empresário individual, né? E por razões que não vem ao caso falar aqui, ela pediu para abrir um EIRELI. E eu abri o EIRELI no mesmo nome dela, normal, saiu todos, inclusive enquadramento no Simples, tá? Então, sendo empresário individual, pode abrir EIRELI, sim. Não é transformar, não? Não, não é transformar, não. Abrir uma nova empresa. Com outro CNPJ, pode sim. Eu trago os 2 CNPJ e provo que pode. Vai, então é o primeiro. Por isso que o Ronan comenta, né? Esse nosso grupo de estudo aqui tem essa finalidade. Tem exemplo e mostra o pau. Não, aqui é com o Adair aqui. Deixa o Juarez aqui, vai. É Juarez? Não, é Renato. Só complementando. Só complementando, o empresário pode constituir várias modalidades de empresa, vários segmentos, simultaneamente, sem problema nenhum. Tem os impedimentos do Simples, questão de faturamento, e uma questão também que tem limitação
é o microempreendedor individual. Esse pequeno empresário que explora atividade nessa modalidade de inscrição de CNPJ, ele está limitado a ter apenas participação no quadro societário dessa própria empresa dele como microempreendedor individual. Se ele já é micro, tem lá a inscrição lá na Cefaz, por exemplo, se porventura ele fizer uma alteração na junta comercial, onde ele ingressa ou abre uma empresa ou ingressa no quadro societário de outra empresa, quando chegar lá na Secretaria da Fazenda, eles não vão homologar a inscrição estadual da empresa, a entrada dele em outra empresa. Não pode. Então é o microempreendedor. Agora as demais aí, empresário individual, mais EIRELI, mais outra limitada, mais uma sociedade anônima, mais uma sociedade simples, pode perfeitamente. Pode. Deixa eu falar aqui com vocês sobre a Lei 12.441. Só um minutinho. A pessoa... Só um minutinho. Artigo... Ali, ó, primeiro. Artigo... Eu somei aqui, Barbeiro. A Lei 12.441, de 11 de julho de 2011. Artigo 1º. Esta lei acrescenta... Vamos lá no que nos interessa. Artigo 980-A. A empresa individual de responsabilidade limitada será constituída por uma única pessoa titular da totalidade do capital social devidamente integralizado, que não será inferior a 100 vezes o maior salário mínimo vigente no país. Parágrafo 2º. A pessoa natural que constituir empresa individual de responsabilidade limitada somente poderá figurar em uma única empresa dessa modalidade. Calma aí, tudo bem. A empresa individual de responsabilidade limitada também poderá resultar de concentração das cotas de uma outra modalidade societária, coital. Parágrafo 5º. Poderá ser atribuída, aplica-se à empresa individual, o nome empresarial realmente não tem vedação aqui não. Sabe? Aplica-se em individual de resposta que couber as regras. Então, eu respondi que não, hein? Eu vou ter que voltar atrás agora para desmentir, viu? Espera aí só um pouquinho. O Adair está ali com a ferramenta. Bom, você vai falar dos 150 agora. É como disseram aí, a assessoria e consultoria, como eu disse, tem a mesma conotação. Como o Rafael disse, leva um conselho. Se ele não for ter a formalização própria, vai exigir que contrate um responsável. Dependendo da atividade, é claro, e o CNAE é escolhido conforme ele disse. Mas eu estou querendo alertar mais. Abre o site da Receita Federal, semana passada, tem aí, no caso de uma constituição de empresa que disseram aí que era fraude, tem uma solução de consulta esclarecendo esse detalhe. Esse tipo de empresa que sai, demite, contrata alguém para trabalhar. Está lá dizendo que é fraude, uma solução de consulta da semana passada. No que se refere a EIRELI, o próprio profissional liberal pode constituir uma EIRELI, porque ela é considerada uma pessoa jurídica e não uma pessoa física. Também está na solução de consulta da semana passada. Pode abrir o site da semana passada que está lá. Mas deixa... Colegas, mas só aqui, depois da palavra da ida de todos vocês, eu fico a pensar, sabe? Hoje, para nós exercermos a atividade de contador, proprietário de escritório de contabilidade, fica quase que impossível exercê-la corretamente se não participar desse grupo de estudo. Não tem jeito. Nós não damos conta de colocar na nossa cabeça tantas leis, tanta coisa. Você está vendo aqui diretores, eu, Eli e outros mais. Nós pensando da maneira, e a coisa não é do jeito que nós pensávamos. Vocês nos fizeram chegar a uma conclusão. Esse grupo de estudo, realmente, o contador não pode ficar fora dele, sabe? Deixa o Everaldo comentar um negócio aqui. Eli, eu não estou discordando, certo? Eu acho que o Eli está correto. Então, a EIRELI é uma firma individual de responsabilidade limitada, certo? Agora, da mesma categoria individual, na minha concepção, não pode ter um EIRELI individual, não. Mas tem o exemplo do Elias e do Renato. Pode ter feito, mas se eles pegarem, futuramente vai ter problema. Não, ele não falou isso, pode ter da mesma categoria individual. Da mesma categoria. Espera aí. Everaldo, está aqui, Everaldo. Parágrafo 2º.
A pessoa natural que constituir empresa... Calma, pessoa física. Pois é, uai. Deixa eu ler aqui, uai. A pessoa natural que constituir empresa individual de responsabilidade limitada somente poderá figurar em uma única empresa dessa modalidade. De EIRELI, mas pode fazer a outra. É porque, na realidade, é o seguinte, o Everaldo está comentando aqui, e a gente chega na conclusão da seguinte forma, que a EIRELI é uma empresa individual, porém limitada ao capital, né? E a outra, como antigamente, ou até hoje mesmo, você não pode constituir duas empresas individuais. Então é uma só. Já a EIRELI é uma modalidade diferente que se criaram. E a empresária limitada também é uma outra modalidade. Então, nesse caso, o cidadão que quer ter 3 empresas, ele quer ter uma EIRELI, uma individual e uma limitada. Então, nesse caso aí, vai ter o problema de fazer o gerenciamento na questão de se ver para enquadrar no simples. Só. Oi? Deixa o Fábio lá. Vou fazer uma pergunta. O empresário, o EIRELI, ele é um empresário individual? Só que limitado. Porque na IN10 do DREI fala o seguinte, que lá na IN10 trata do empresário individual e lá na frente trata do EIRELI. Mas aqui no capítulo do empresário individual fala o seguinte: o empresário individual somente poderá ter uma única inscrição no país, como empresário individual. Mas deixa, Fábia, está muito claro, Fábia. Muito claro aí, Fábia. O empresário individual. Onde é que está o empresário individual de responsabilidade limitada? Isso aí não tem aí nesse artigo seu. Onde é que está escrito aí, Fábio? Aí está falando empresário individual. Foi o que eu perguntei no começo. Então, o empresário individual da EIRELI é o mesmo empresário individual? Não é o mesmo. Porque se for, só pode ser um. O EIRELI é EIRELI. O individual é individual. Aí, tudo bem. Ele tem uma personalidade jurídica diferenciada. Ok. Mas deixa eu responder o Everaldo aqui. Eu quero apostar aqui todos os meus dedos da mão contra só a unha dele para ele tirar ele aqui, se eu tiver certo ou não. Sabe? Ok. Leva lá, Wagner. Quer falar aí, Eudes? Eu ia só aproveitar que já estava apimentando mesmo. Na semana, tem umas 2 semanas mais ou menos, saiu uma solução de consulta que a empresa que foi EIRELI, ela não enquadra no artigo 150 do RIR, viu? Ela é normal, como então, se fosse uma empresa limitada. Só aí normal, elimina essa dúvida, então. Isso aí, né? A EIRELI. Tá? Ô Wagner, leva lá pro Robson. Fazendo um favor. Eu tenho muita pauta aqui, pessoal. Vamos ficar discutindo muito nessas pautas aqui, não. Viu, Eli? Inclusive, o ano passado, eu fui procurado no pessoal de São Paulo, né, para mim abrir 2 EIRELI e depois de elas prontas, abrir uma sociedade limitada, onde a EIRELI era sócia. As EIRELIs eram sócias. Entrou como uma sócia da limitada. Então, quer dizer... Ela é uma pessoa jurídica, sócia de outra pessoa jurídica. Normal. Ok. Wagner, pega o microfone aí. Eu estou com uma outra dúvida que me perguntaram, eu vou trazer para vocês aqui, porque às vezes serve de ponto de referência. A pessoa fez um convênio com uma empresa de software americana. E essa empresa de software americana, no caso, é importação, porque essa empresa do Brasil vai importar o software dela e colocar no mercado brasileiro. Aí eu pergunto, trata de exportação? Importação. Ela é uma representante dessa empresa? Ela vai trabalhar como ela vai ser como se fosse uma representante. Como se fosse uma representante. E por cada software aplicado ou vendido no Brasil, ela vai ganhar uma comissão. Ou ela vai pagar uma comissão. Ela vai emitir a nota do software ou a nota de serviço da comissão? Não, ela vai vender o software. Né? Se ela for vender, é importação. Ela está comprando o produto e revendendo.
Cadê o microfone? Dá o microfone. Ah, tá. Dá o microfone aqui para o Fernandes 2, Fernandes 1. Ali, o que o software é? O software não é um sistema de computação? Correto. Ele é palpável? Ele é palpável? Não. Não, ele é intangível. Tangível. Muito bem. Então eu não vejo aí, minha opinião, não vejo aí, no caso dessa importação, ele, você quer falar se ele vai pagar o imposto de importação? É como proceder, né? Você quer saber sobre isso aí? Não, eu queria saber se trata de uma importação. Bom, ele importou um software. Não, ele não importou o serviço ainda. Ele vai vender o serviço ainda. Vai vender o serviço ainda. Ele importou um sistema de computador. Um sistema. Ele não é palpável, ele não é. Não, é intangível. Sólido. Vamos lá, é intangível. Então o que acontece? Aí cabe o seguinte: é importação ou não é importação? Eu, na minha opinião, não é importação. Deixa o Everaldo comentar aqui. Olha. Vamos ouvir aqui, pessoal. Fala, presidente. Espera aí, Ivandro. Esse serviço, ele é modificável aqui no Brasil? Não. Ele é enlatado e vai ser aplicado. Isso é produto mesmo. E tem ICMS, tem tudo. Tem número, tem tudo. É o produto. Sim, senhor. É igual o CD. CD é o produto. Porque na realidade, o despachante aduaneiro recomendou para ele, fala assim, olha, esse produto seu não é importação. Você vai fazer um contrato com a empresa lá e você vai verificar junto ao Banco do Brasil ou a entidade financeira como passar esse dinheiro para eles. Aí que é o problema. Então, na realidade, eu concordo ali mais ou menos com a ideia que o Agostinho colocou, porque na realidade é intangível. Você não, como diz, não é palpável, não é concreto, não é nada, né? Então, uma coisa que existe, mas você usa, mas não vê, não toca, nem nada. Mas ele está sendo modificado aqui? Não, ele não vai ser modificado. Toda versão, toda atualização. Fala no microfone. Inclusive, toda atualização que ele sofrer, não será aquela licença, será uma nova compra. Eu comprei uma licença, é como o Windows. Eu comprei uma licença. Paguei aquela, tem número, tudo tem senha específica. Vai atualizar, aquele ele joga fora e começa a vir uma outra. O CD é totalmente diverso, por isso que é um produto como um abacate. Na mesma situação. Deixa o Ralo falar ali. Vamos. Deixa eu perguntar aqui. Está falando. O Windows que nós utilizamos em nossos computadores. Fala mais próximo ainda. É que o Windows que nós utilizamos no nosso computador é um software que é importado. Nós pagamos importação disso aí? Matou a charada. É isso aí. Matou a charada. Não é porque as empresas que adquirem, sim, paga. Paga importação. Agora, então deve ser... nós, como compramos no mercado nacional aqui, quer dizer, ela faz uma comercialização normal para nós. Eu não sei, é uma curiosidade. Quer dizer, nós pagamos uma importação do Windows. Quer dizer... Agora, se eu importar, pedir, contratar, que seja feito exclusivamente para a empresa... Aí é outra coisa. Aí você está falando outra coisa. Então, no caso, eu comprar no balcão, conforme o colega aqui relatou, está correto, o produto está codificado, tem importação. Agora, se eu contratei uma empresa especializada e está elaborando esse programa, obviamente que não tem, porque é exclusivo para a minha empresa, vai atender a minha necessidade. E ponto final. Pois é, mas vamos supor que esse produto ele é vendido através da internet. Você baixou na internet e jogou no seu, sei lá. Isso aí vai ter a
tributação normal, porque ele está disposto como se estivesse na prateleira, tá? É vendido, isso aí é um produto normal. Meio eletrônico não modifica. O melhor foi o que eu fiz mesmo, mandei o cara buscar Meio informação. eletrônico não vai modificar, vai continuar sendo simplesmente... Vamos correr rapidinho aqui, que eu tenho mais 4 pautas aqui. Vamos ali com a Laura ali, ó, fazendo favor. Licença ambiental. A Prefeitura de Aparecida está exigindo das empresas a licença ambiental. Mesmo daquelas... Vamos ouvir aqui, pessoal. Vamos ouvir aqui, pessoal. Mesmo daquelas que não são poluidoras. O que tem que ser feito aí? Tem contestação, isso aí ou não? Infelizmente é o regimento do município, né? Como é que fala? Lei gestora, não é... Plano diretor. Plano diretor de Aparecida realmente está exigindo licença ambiental e bombeiro de tudo quanto é. Mas está exigindo desde 2009. O problema pior é esse, né? Que quem não... vigilância sanitária lá, as empresas antigas lá, que na época que instalaram, não tinha vigilância sanitária, agora estão exigindo também de 2009 para cá. Mesmo essas não poluidoras, está exigindo a mesma coisa? Mesma coisa. Tem que pagar? Infelizmente. Lá em Aparecida, o Maguito está esquisito com esse trem. Viu? Vem aqui com o Geraldo rapidinho. A Lei Federal do Meio Ambiente tem previsão legal. E o ente municipal, ele tem essa competência de legislar para a poluição. Você acha que o escritório de contabilidade não é perdedor? É assim. Ele tem os resíduos sólidos, os papéis e outros, e joga lá. Ele faz assim na folha de papel, ele quebra a fibra do papel, 500 anos para derreter aquele papel. Ninguém sabe disso. Eu sou especializada no meio ambiente. Então... E também tem outras coisas mais, que são resíduos que saem, que você é o maior produtor de lixo de papel e outros. O escritório de contabilidade, o escritório de advocacia, e o de contabilidade é mais ainda. O que acontece? Ele não sabe tratar o lixo, por isso ele cobra isso daí. Por isso que não pode fazer bolinha de papel e jogar mais, não. Por isso agora, vou fazer uma propaganda que eu nem sei qual é a empresa, tem um picotador de papéis que custa R$90. Além de fazer um resguardo do que você pega a identidade... Você não. Eu falo você, mas não é vocês não. Vocês não fazem isso não. Só os outros. Pega os documentos pessoais do seu sócio, que está mal feito, troque. E joga no lixo. Custa caríssimo cada quilo daquele lixo. Os caras que fazem empresa, compra aqueles documentos, copia, faz o clone, e compensa que não, lá no São Paulo o cara deve milhões e milhões. Por quê? Porque achou documentos, CNPJ, dados importantes. Você imprime o contrato social com todos os dados, você não, ou os outros. E pega, embola e joga no lixo. O que faz? Os compradores vão lá no lixo, pega aquela produção perfeita e faz a fraude. Vamos para frente aqui. Os contadores que não participam da reunião. Traz aqui, vai, para o Geraldo aqui. Os motoqueiros. Vamos ouvir o motoqueiro aqui. Na metal, vai? Não, tranquilo. Não, questão a licença ambiental, o Lava Jato, Lava Veículo, ele pode constituir um meio para ele, correto? E como é que vai ficar essa questão das licenças na Prefeitura de Goiânia? Porque, pelo que parece que eu tenho visto, você simplesmente faz a inscrição pela internet, no CNPJ, depois vou deixar a Prefeitura se notificar. É isso correto? Ou tem que correr atrás? Deixa a Divina comentar lá para você. Wagner, hoje você está andando, viu, Wagner? Pois é. O microempreendedor individual, ele falou, a primeira licença, você imprime tudo, e leva no bombeiro, você não paga nada. E se você levar lá no VaptVup empresarial, você pega na hora tudinho. Você tira o número oficial, tira o bombeiro, tira a licença da vigilância sanitária, aí você pega essa documentação sem pagar, vai nos órgãos, eles emitem o documento para você. E só a primeira vez. Quando for na segunda vez, as taxas são normais.
Pois é, mas... A ambiental também não é diferente. Imprime, vai lá, eles imprimem só a primeira vez na Constituição. Digamos que você fez, amanhã ele fala, não, eu quero alteração. Aí você paga tudo. A primeira taxa não paga. Na próxima que ele pagar, vai ter fiscalizar, vai ter vistoria. Como é que é? E aí, na próxima que ele pagar, vai ter vistoria. E o Lava Jato tem que ter coletor de resíduos. Bom... Aí Ele está perguntando o pagamento da taxa. A primeira taxa é gratuita e ele tem que atender a legislação, só não paga a taxa. Não, pois é. Quanto ao microempreendedor, a documentação sai toda. Agora, no segundo ano para frente, quando você for requerer a taxa novamente, você vai ter que proceder como se fosse uma empresa normal. Só se for, por exemplo, um restaurante que exige a vigilância sanitária, por exemplo, a prefeitura vai lá fiscalizar. Se não tiver adequado, ele vai... Não, pois é, o Lava Jato é grau grande de poluição. Pois é, não, mas... Não, então a minha preocupação é o seguinte, ele vai ter que se adequar a todas as normas do ambiental. Futuramente, sim. Futuramente. Primeiro ano ele vai trabalhar de boa mas lá. Mesmo que ele não faça nenhuma alteração? Mas o provisório ele pega lá, ó. Provisório só? Beleza. Agora, a segunda, eu acho que nós podemos até deixar para outra reunião. Em questão do trabalho na motocicleta. Do motoqueiro. Foi regulamentado, né? Foi. E eu achei até engraçado, não sei se o pessoal leu, que fica a cargo do empregador aprovar a caracterização ou a descaracterização através de laudo. Alguém leu isso aí? Eu vi na Voz do Brasil e não... Então tá lá. O empregador tem que provar que ele está na função de, se ele caracteriza ou não caracteriza. Só que lá o exemplo que eu vou dar, o técnico, ele vai nas empresas fazer a manutenção ou instalação dessas centrais telefônicas. Ele vai usar a moto para ir e voltar. Então, lá, conforme a legislação, ele já... não seria... mas pela legislação lá, ele vai ter que pagar os 30%. A periculosidade para ele? 30% de adicional de periculosidade. Tem que ver melhor. Daí vai ver melhor. Não, já li lá, é isso aí mesmo. E aí só diz o seguinte, que a única que não caracteriza a periculosidade é a ida e volta para casa na moto que ele vai. Tá? Só isso. Né? Vai com o Sérgio lá em cima, lá, vamos ver o enquadramento sindical de empregados. Bom, pessoal, minha dúvida é o seguinte. Eu estou com um cliente que ele exerce várias atividades. Ele é industrial, comercial, prestador de serviço. E dentre essas receitas dele, não dá para a gente nomear que tem uma predominante. Uma hora ele fatura mais com uma, outra hora com outra. E aí ficou a dúvida em relação à questão do enquadramento sindical dos empregados. Alguns trabalham na parte fabril, outros trabalham na parte de serviço e outros na parte comercial. Qual que seria a sindicalização desse pessoal? E também em relação ao recolhimento da sindical patronal. Como é que eu faria esse cálculo? Na minha concepção, de acordo com a atividade. Se é aquele que trabalha na máquina, é na máquina. Aquele que trabalha em serviço, serviço. Comércio. Não interessa se a receita é maior ou menor, não. Então ele vai de acordo com aquela atividade que o funcionário tiver desempenhando a sua... Exatamente. E em relação à questão patronal? KNAI principal. Aí ele não sabe qual é o KNAI principal, né? Tem um principal lá porque tem que ter. No CNPJ tem um principal, né? Isso, então, mas não que ele realmente represente a realidade, porque oscila muito. É o seguinte, quanto ao KNAI principal, olha bem, de acordo com a atividade, ele vai pagar de acordo com o capital, então ele pode pegar o capital e distribuir, certo, de acordo com a receita e paga para cada sindicato de acordo com a receita. Faz o cálculo com base na receita Exatamente. Do exercício anterior? Em relação a essa questão dos empregados aí, alguém lembra da disposição legal? Não, na cabeça não. Vai na CLT que está tudo lá dentro. Ok. É pela função de cada um, né? A função e dentro da atividade que ele exerce, né? Deixa o Robson comentar alguma coisa lá.
Passe aí para ele, para nós. É porque é o seguinte, dependendo da função dele, tem o sindicato específico. Certo. Né? Isso aí já é normal. Agora, aproveitando o gancho dele com relação à contribuição sindical, eu levantei uma questão aqui esses dias para trás com relação ao sindicato sem pós-petro, né? Porque ali no posto de gasolina tem várias lojinhas de conveniência, que hoje é moda isso. Tem o posto e eles constroem a sala comercial lá. Então lá no posto tem lá o Sambueu, quer dizer, a lanchonete, né? Tem lá um salão de beleza, tem um cara que vende ar-condicionado e tem a lojinha de conveniência. Então o que o Simpospetro disse? Que toda loja na redondeza ali do posto tem que recolher a ele, né? Independente de categoria ou não. E aí o que aconteceu? Aí bateu de frente com um cliente meu. Esse cliente, ele recolhe o quê? Lá no sindicato do SECOM, né? Sindicato de Gêneros Alimentícios, que é uma lojinha de conveniência, vende alimentício. Então o que eu fiz? Liguei na federação e conversei com a menina lá da federação e ela disse, me dá o seu KNAI. Olhou o KNAI, falei, não, vocês têm que recolher para o sindicato de Gêneros Alimentícios. Aí eu pelejei para me pegar algum documento com ela, não consegui. Passei um e-mail das cobranças que o Simpospetro estava fazendo do meu cliente lá para o sindicato do Gêneros Alimentício. E até hoje eu não tive a resposta dele. Mas, segundo a federação, que nós não temos que recolher para o Simpospetro, e sim para o Gêneros Alimentício. E amanhã eu vou correr atrás do sindicato para ver a resposta que ele me dá. No seu caso aí está definido, que a atividade sua é uma, do posto é outra, né? Agora dele ali é porque a empresa praticamente fatura dentro dos mesmos segmentos, a mesma coisa, não tem preponderância. Mas isso aí, veja bem, é a função mesmo. Vamos pegar uma Solana na vida. Lá na Solana tem atividade, N atividades. Tem pessoas que trabalham dentro da cozinha, que faz a comida lá dentro da cozinha. Então, vai recolher para bares e restaurantes. Por ela ser cozinheira. Microfone aí, tá perto. Recentemente um posto explodiu, certo? Mataram várias pessoas que trabalhavam naquelas lojas aí que eram anexas aos postos. Então o que acontece? Isso aí deve pegar-se o engenheiro do trabalho para medir a periculosidade e a distância que essa loja de conveniência está do posto ou dos tanques. Só assim vai poder definir se realmente é recolhido para aquele sindicato A ou B. E eu acredito que é para o sindicato dos postos mesmo. Ele está correto pela periculosidade. E não é nós, contadores, que vamos realmente, de fato, medir essa periculosidade. Tem o profissional habilitado para isso. Aí tem que correto? Então os postos hoje estão fazendo bem longe, bem distante, já obedecendo esses postos novos agora. Eles já estão fazendo, já obedecendo essa distância para realmente afastar essa periculosidade. Não, mas certo? Tem posto, tem... Sim, correto. Tem que verificar, então. Vai requerer o PPRA e o técnico do PPRA vai só ali no designar PPRA isso aí, tá? Vamos aqui. Aí, Sérgio, mais ou menos você captou aí? Tá? Então é com você mesmo, Wagner, a última aí, ó. Limite mínimo de prolabore. O que você quer saber com isso aí? Não, é porque lá no nosso escritório chegou uma empresa essa semana agora. As nossas lá todas é um salário mínimo no prolabore. E essa chegou de um escritório bem conceituado, estava recolhendo R$250 de prolabore. Eu falei, cara, eu queria até que o Rodrigo complementasse essa pergunta minha. R$250 de prolabore. Deixa. Mas ele tira 2.500 de distribuição no lucro lá também, o cara lá. E ele é aposentado, por acaso? Não, não é aposentado, não. Não? Não. Não. Então, contribui ainda para a Previdência ainda? Contribui em outra fonte? Não, só nessa só. Só nessa? Então, o cidadão está... Deixa o presidente responder. Primeiramente, você determinar como que está no contrato, né? O que o contrato fala? O contrato não estipula valor fixo. Agora, uma prestação de serviço por... menos salário mínimo. A lei não fala que o prolabore dele tem que ser um salário mínimo. Também, nunca falou também. Eu não vejo lei nenhuma que fala isso, né? Então, ele pode estipular que, igual o honorário pode ser de um salário mínimo, pode ser de meio salário mínimo, ele estipular que seria R$200.
Pois é, ele tira Mas- 2.500 de distribuição de lucro. Mas a contribuição mínima para a Previdência é o salário mínimo. Então, mas não fala na lei isso aí. Pois é, mas então ele pode até tirar os 250 pela teoria do Everaldo aqui, mas teria que contribuir para a Previdência com o salário mínimo. Pois é, mas acontece. Mas não fala lá, ué. Deixa eu ver o Adair aqui. O Adair é expert nos meus relacionamentos aqui. O artigo 3048 tem aliás, O o decreto. decreto 3048 tem um artigo lá perto de 270 e qualquer coisa que diz que a remuneração mínima do empresário deve ser obedecida o mínimo do salário de contribuição. Tem alguma coisa que significa isso. E caso não tenha um valor definido, o próprio fiscal pode estimar esse valor baseado na remuneração de todos os empregados. Mas já me falaram aqui que eu não preciso eu ter remuneração para administrar a empresa. Se você trabalha, Aí, ó, que coisa esquisita. está sujeito à remuneração. Eu também acho, né? A contabilidade vai dizer o quanto. Não, mas vamos supor, Everaldo, vamos supor que você tem contribuição máxima em outra empresa. Ou então você é aposentado por idade ou por tempo de contribuição e recebe dividendos. Então você não precisa ter remuneração, você tem dividendos. Mas aí você não. Esse artigo que ele está falando deve existir mesmo, certo? O que ele está falando que para o Prolabore tem que ser um valor mínimo, né? Tem. Deve ter. Está lá. Bem. Não, mas ele se você não tem outras contribuições em outras empresas e não seja aposentado por tempo de serviço, por tempo de contribuição ou por idade, você está sujeito a contribuir. Mas não tem lei que fala que ninguém é obrigado. Deixa o Renato falar aí. Pessoal, veja bem. Pensei que o trem era simples. Todo cidadão que tem uma atividade laborativa, ele está sujeito a contribuir com a Previdência. Então, quem trabalha como autônomo, como contador, como advogado, como, sei lá, qualquer profissão, ele tem que estar contribuindo enquanto ele tem a vida dele profissional executando, enquanto ele está declarando rendimentos para a própria Receita Federal na sua declaração de imposto de renda. Agora, eu desconheço alguma legislação que fale assim: o empresário que constitui uma empresa sob qualquer forma que seja, exceto o microempreendedor que já vem é taxativo, é obrigatório. Além dessa, eu desconheço alguma legislação que fala que o empresário é obrigado a fazer retirada de Prolabore. Eu desconheço. Renato, só complementando. Inclusive, lá em Aparecida, uma época que tinha uma agência da Previdência aqui no Flamboyant e lá em Aparecida, às vezes a gente tinha dificuldade de emitir a CND, porque o servidor saía lá com um relatório de restrição, ausência de informações, e eles entendiam que era ausência de recolhimento. Você não pagou, tem que pagar. Por vezes, me senti coagido e obrigado a orientar meu cliente a recolher para tirar a certidão naquela ocasião, naquela época. Porém, a contribuição para a Previdência Social do empresário, o fato gerador é a retirada de Prolabore. Certo? Entendo que a Previdência, os órgãos de fiscalização, têm todas as ferramentas para, por algum motivo ou outro, concluir que ele está fazendo essa retirada. Se tiver fé pública, o servidor, e tiver algum indício para falar, não, teve a retirada e vamos cobrar, de onde que você sobrevive, então? Tudo bem. Mas tem uma ferramenta de planejamento tributário onde nós, contadores, temos a total liberdade de orientar o cliente a ele, ao invés de fazer retirada de Prolabore, fazer distribuição de lucro. Inclusive, aqui nessa casa, nós já falamos várias vezes sobre distribuição de lucro, até mesmo das empresas que não têm... Oi? Tem uma legislação, tem um dispositivo sobre a questão dos limites para distribuir lucro, até mesmo das empresas que não têm a contabilidade, que mesmo já foi exposto aqui. É verdade. Então, no meu entendimento, certo, a pessoa pode perfeitamente fazer distribuição de lucro, ter o seu rendimento mensal, bimestral, trimestral, esperar encerrar o ano calendário, o ano para apurar o lucro, ou até mesmo no decorrer do ano já ir distribuindo. E ter, assim, como comprovada a sua fonte de renda. E não é obrigado a fazer retirada de Prolabore. Agora, fez a retirada, aí sim, tem que contribuir. Só me pergunta, Renato, Sim, esclareça. Você falou que é o seguinte, é atividade laborativa.
é uma contraprestação. Todo mundo recebe pela contraprestação do serviço que ele faz. Então, se ele vai administrar a empresa, ele tem uma atividade de prestação de serviço da empresa. Sim, ele trabalha na empresa lá como sócio administrador. Ele presta o serviço dele como sócio. Ele vai administrar a empresa. Se ele administrar a empresa, ele tem uma capacidade de receber aquele serviço prestado. Agora, se ele vai receber o serviço prestado sobre o distribuído, não. Ele vai receber pelo serviço que ele presta. Então, se está falando que existe uma lei que no mínimo seria o salário mínimo, não, eu acho que no mínimo seria o salário mínimo. Se for assim, ninguém precisava tirar prolabore, porque eu sou aposentado, certo? Para que eu vou pagar o INSS da administração da minha empresa? Não preciso fazer isso. Eu acho na verdade, mesmo quem já é aposentado, tem um benefício da Previdência, pode continuar exercendo atividade, pode contribuir, e essa contribuição ela pode refletir lá no seu CNIS, na sua contribuição, e o contribuinte que, mesmo aposentado, continua contribuindo, tem mecanismo para ele aproveitar o que ele está pagando. Não estou falando a desaposentação. Não estou falando. Estou falando que é obrigado a fazer o recolhimento. Peraí, só um pouquinho. Renato, deixa eu só ouvir o Adair ali um pouquinho. Depois eu quero concluir Tá, deixa eu só ouvir o Adair ali um pouquinho. Só. Eu vou fazer só uma colocaçãozinha e uma pergunta. No meu entender, que já está falando no meu entender, são duas coisas distintas. Se prestou serviço, recebe pela prestação de serviço, tem contribuição. Distribuição de lucro, o lucro é em relação ao capital dele, são coisas distintas. Então, agora, se ele for só cotista, não se fala em prolabore. Trabalhou na empresa, tem prolabore. Agora, minha pergunta é o seguinte, matriz e filial, é obrigado a fazer, ele trabalha nas duas. Ele pode receber o prolabore só pela matriz centralizada. Beleza. Daí, deixa eu volto para você. Só reforçando ali o que o Renato disse ali, o próprio Ari aqui falou para nós que o fisco trabalha na condição da contabilidade. Se na contabilidade está lá destacada a remuneração, tudo bem, não está, comprovou, está legal. Agora, no de 3.048 tem a previsão. Outro detalhe importante, se for uma sociedade simples, tem que ter muito cuidado, porque se ele não destacar contabilmente o que é um prolabore e o que é lucro, o fisco vem e tributa o lucro total, como trabalho laboral. Esse é o cuidado que tem que ter. Deixa eu só dar o direito de resposta para o Renato aqui de novo. Espera só um pouquinho, Robson. Bom, só respondendo mais uma vez, a mesma coisa. O fato gerador é a retirada de prolabore. Se eu tenho uma contabilidade impecável, toda a documentação, se ele tem outra fonte de renda, e ele que administra a empresa dele, a menos, tem alguns contratos sociais, que na cláusula de prolabore está escrito assim, eu já vi contrato assim, ó, ambos os sócios farão uma retirada de prolabore mensal. Se você está abrindo uma empresa e falando que vai fazer, fica difícil você não fazer o prolabore. Mas os contratos, a maioria dos contratos sociais que eu já vi e os que eu elaborei, eu escrevo assim, os sócios poderão fazer uma retirada de prolabore, poderão, certo? Oi? Mas, veja bem, eu discordo da questão da distribuição de lucro ser ligado. A forma da distribuição de lucro na legislação ela é proporcional ao capital. Se um sócio tem 50, ou tem 25, ou tem 25, o capital que ele injetou na empresa vai retornar para ele proporcionalmente ao capital. Agora, esse cidadão seu não tem interesse de aposentar também, né? Veja bem, porque o planejamento tributário e gerencial é dentro disso aí. Uma coisa é a gente analisar, porque quem toma a decisão é o nosso cliente. Não. Agora, da mesma forma, eu tomo a decisão. Pois é, mas você está com a capacidade de fazer um planejamento para ele. Você quer aposentar no futuro ou você tem contribuição? Sim, não, se você não quiser aposentar, tudo bem, eu concordo com o seu raciocínio desde que você comprove a sua renda. Eu, por exemplo, contribuo no teto com a Previdência Social e contribuo com a iniciativa privada e contribuo com o ABPrev também. Agora, voltando uma vez, eu tive contato com o Delduc e os fiscais exigiram de mim esse pagamento. E aí eu cheguei lá e falei, olha, eu vou ligar então quem coordena, quem ensina para vocês aqui trabalhar, que é o Delduc, que vocês vão falar com ele. Aí mudou e me liberou a certidão na hora. Então, não é que o Adair colocou, se você tem o diário contabilizado que não tem prolabore, não tem por onde eles tributar você.
né? Mas agora ele também vai poder querer questionar você pela fonte de que você sobrevive. Aí você tem rendimento isento, né? Então, tudo bem. Agora, se ele não vai aposentar, beleza, pode fazer o planejamento dessa forma. Agora, se você tem intenção de aposentar, esse planejamento aí é furado. Sobre o sindical, quem é que fez a pergunta? Tem dúvida em relação a quem contribuir. Se ele tem